Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio da série Na Minha Mesa, aqui no podcast Mulheres Positivas. Como nós apoiamos a campanha Futuro Sem Câncer de Colo do Útero, nós vamos voltar no tema sobre a saúde da mulher e a prevenção do câncer ginecológico. A nossa convidada é a doutora Andréia Paiva Gadelha Guimarães, oncologista clínica do AC Camargo Cancer Center e presidente do Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos, o EVA. Ela é idealizadora também da campanha Setembro em Flor. Neste episódio, nós vamos conhecer os dados de uma pesquisa inédita do Grupo EVA em parceria com o Instituto Locomotiva sobre o câncer em mulheres. E também vamos falar sobre a atuação do EVA no Fórum da Câmara dos Deputados, que discute o combate ao câncer ginecológico e cobra ações concretas do poder público. Na minha mesa, doutora Andréia. Doutora Andréia, é um prazer conversar com você. Num momento, inclusive, importante, estamos entrando em setembro e, como eu falei na introdução, você é responsável por uma campanha, Setembro em Flor, que a gente vai falar sobre ela daqui a pouco. Mas eu quero começar de forma quente, porque eu te expliquei que no começo do mês passado a gente fez uma entrevista com a doutora Adriana Campaner falando sobre o câncer de colo de útero e gerou um burburinho entre as ouvintes para entender um pouco mais sobre esse e outras doenças ginecológicas que afetam principalmente as mulheres. Então eu sei que o grupo EVA recentemente lançou uma pesquisa inédita junto com o Instituto Locomotiva, que aborda o câncer em mulheres. Eu queria que você começasse já nos contando quais foram os principais achados dessa pesquisa e o que ela revela sobre a realidade brasileira. Bom, Naná, muito obrigada pelo convite. É uma grande honra estar aqui representando o Grupo EVA e falar especificamente dessa campanha. Essa campanha foi feita pelo Grupo EVA em parceria com o Instituto Locomotiva. Tá? Essa pesquisa, aliás, desculpa, foi uma pesquisa para ver a percepção das brasileiras sobre tumores ginecológicos e prevenção. A gente foi feita, foram avaliadas, né, entrevistadas em torno de 830 mulheres de classes A, B, C e D, na faixa etária de 18 a 45 anos, tá? E, assim, os resultados chamaram bastante atenção para a gente, do grau de desconhecimento com relação à questão da relação do HPV como fator de risco a câncer de colo. É importante a gente falar que o câncer de colo de útero, cerca de 99% deles está relacionado ao HPV. O HPV é um vírus sexualmente transmissível, né? E existe um desconhecimento muito grande com relação a isso, Hum. né? Que a gente encontrou nessa pesquisa. A grande a maioria dessas, quase 50% das mulheres, não tinham esse conhecimento ou tinham informações inadequadas, muitas vezes relacionadas a fake news, dessa correlação do HPV e mesmo dos métodos de prevenção que a gente tem hoje. Para você ter ideia, 3 em cada 10 mulheres, correspondia a mais ou menos 29% delas sabiam da importância do Papa Nicolau. Tá. E hoje tem um outro teste que está felizmente sendo aí incorporado no Serviço Público de Saúde, que é o teste do DNA do HPV, que ele é um teste muito mais sensível do que o teste do Papa Nicolau, tá? E o grau de conhecimento com relação a esse teste, cerca de quase 50% das mulheres entrevistadas desconheciam a Uau. importância do teste do DNA do HPV. Que ele é como se fosse um PCR, doutora? Na realidade, a coleta é do mesmo jeito do que é feito o Papa Nicolau, só que o Tá bom. destino é diferente. O Papa Nicolau, o que que ele vê? É uma alteração, você vê ali as células na região que são coletadas ali da secreção vaginal no Papa Nicolau e vai detectar as alterações causadas pelo HPV. Já o teste de DNA
A coleta é a mesma, mas é enviado para uma análise molecular, que aí você vai Hum. verificar se existe o vírus HPV, e em alguns testes você consegue identificar que tipo de HPV é aquele. Qual a importância disso? Isso muda um pouco, porque você consegue antecipar e, às vezes, detectar mais precocemente aquela mulher que, teoricamente, tem um grau de risco maior. Porque quem é a mulher de risco? Toda mulher, o HPV é extremamente frequente na população, de uma forma geral, sexualmente ativa, mas a importância é a gente detectar quem tem o HPV e, mais do que isso, quem tem o HPV persistente e o HPV considerado de alto risco. O HPV de alto risco ou oncogênico é aquele que tem o risco de causar alterações relacionadas a câncer. Os principais é o HPV 16 e o 18, tá? Então, assim, o teste do DNA do HPV, ele meio que antecipa isso, você identifica aquela mulher, identificando aquela que tem o HPV, ela vai precisar ter um acompanhamento mais próximo e observando com um grau de frequência maior. Mas, ao mesmo tempo, aquela que tem o teste do HPV negativo, ela pode aumentar o intervalo do rastreio, se esse rastreio passar a ser feito a cada 5 anos, o que hoje no Papa Nicolau a gente faz anualmente, e mulheres que têm 2 exames de Papa Nicolau negativos, ela pode ser feito esse acompanhamento a cada 3 anos. Então, o HPV veio trazendo aí inovações e trazendo um grau de sensibilidade maior do que o Papa Nicolau. Então, essa informação da pesquisa já é bastante importante, né. E aí, a partir disso, o Grupo Eva tem alguma intenção do que fazer com essa informação? Então, com a classe médica, eu sei que vocês estão organizando também um fórum com a Câmara dos Deputados. Então, eu queria saber, a partir dessa pesquisa e também do trabalho que tem sido feito recorrente, quais são os próximos passos do grupo para ampliar essa informação que é tão relevante e que pode salvar vidas? Olha, o grupo já vem há algum tempo já fazendo alguns movimentos, pensando especificamente em câncer de colo de útero, que é um problema de saúde pública, não só brasileiro, como mundial. Para você ter uma noção, a expectativa, segundo o INCA, é de 17.000 novos casos, com aproximadamente 7.000 mulheres morrem por câncer de colo de útero, que é um câncer prevenível com Hum. vacina contra HPV, que ela é disponível na rede pública de forma gratuita, que é a vacina quadrivalente, que cobre 4 tipos de HPV, e a gente tem na rede privada a vacina nonavalente, tá? É importante a gente colocar tanto homens quanto mulheres, que também foi um outro dado importante da pesquisa do grau de desconhecimento da importância da vacina para homens, tá? Tanto homens quanto mulheres devem ser vacinados. Então, na rede pública, meninos e meninas de 9 a 14 anos, tá? E atualmente, eu acho que é importante a gente aproveitar o espaço e lembrar, o Ministério da Saúde está fazendo um resgate de adolescentes entre 15 e 19 anos que não foram vacinados, e eles têm a oportunidade de serem vacinados até o final de 2025. Então, acho que é uma grande oportunidade. Então, doutora, na rede pública, essa vacina quadri, que cobre 4 tipos de vírus de HPV, ela está disponível para todas as meninas e meninos de 9 a 14 anos. E a informação que você nos traz agora é que até o final de 2025 estará disponível também para meninas e meninos de 15 a 19 anos, certo? Isso mesmo, essa ação de 15 a 19 é uma coisa pontual, é mais um resgate desses adolescentes não vacinados, mas é uma oportunidade de vacinação dos adolescentes que não tiveram oportunidade de ser vacinados previamente. Hum. É importante a gente colocar que na rede privada você tem a vacina contra HPV, que é a nonavalente, ela cobre 9 tipos de HPV. E a indicação é para homens e mulheres de 9 a 45 anos. Tá bom. E assim, o número de doses vai depender de cada faixa etária, cada fator de risco em si, mas é importante que a gente enfoque que existe prevenção para esse tipo de câncer, e a principal delas é a vacinação.
Outro são os exames de rotina, que é esse Sim. exame do Papa Nicolau, o exame do teste do DNA do HPV, e uma outra estratégia é aquele negócio, uma vez detectada lesões precoces, é passível de você tratar e a mulher fica curada disso. Então, Hum. a importância de casar essas 3 estratégias, vacinação, rastreio e detecção precoce, a gente consegue isso aí, inclusive, é o chamado da Organização Mundial de Saúde dessas 3 estratégias no mundo, né, para que a gente consiga, num futuro próximo, se Deus quiser, eliminar o câncer de colo de útero no mundo. Doutora Andréia, eu gostaria de saber a importância da participação dos outros poderes, né, o legislativo, o executivo, também nessa discussão importantíssima para uma sociedade. Então, eu sei que em breve vocês terão um fórum para discutir sobre o câncer ginecológico na Câmara dos Deputados. Queria que você comentasse sobre isso. Bom, a importância é enorme. Eu acho que todas as mudanças de políticas públicas precisam do aval, do Congresso de uma forma geral, do Poder Legislativo, do Judiciário. Então, nesse fórum, a gente reúne ali as pessoas que estão envolvidas, de alguma forma, no cuidado da paciente com câncer ginecológico. Os parlamentares são os parlamentares mais ligados a causas femininas ou causas do câncer, e da parte de profissionais, de uma forma geral, vão ter representantes dos Ministério da Saúde, Educação, eventualmente profissionais de sociedades médicas diversas, sociedade de imunização, radioterapia, oncologia clínica, todos os que estão realmente patologia, né, envolvidos na linha de cuidado do câncer ginecológico. E lá a gente discute, cenários diversos, desde os gargalos, as dificuldades, os ganhos que a gente teve no último ano e o que a gente espera de melhora daqui para frente. Então, assim, esses fóruns são extremamente importantes. Eu acho que a gente, com toda essa movimentação, a gente felizmente vem tendo ganhos, tá, na área oncológica de uma forma geral, especificamente em câncer de colo de útero. No o ano passado a gente já teve uma comemoração aí, a gente teve alguns benefícios, que foi o retorno da vacina contra a HPV para o ambiente escolar, que é onde, Hum. na maioria dos países no mundo, melhor funciona a adesão vacinal. Outro é agora a questão do teste do DNA do HPV sendo incorporado na rede pública. Uau! Agora, no dia 15 de agosto, ele, já passa a ser incorporado em pelo menos 16 estados, do Brasil, com uma perspectiva de até final de 2026, isso está incorporado em todo o território nacional, o que é um grande ganho, um grande ganho, eu diria assim, né, porque é um teste que tem um grau de sensibilidade melhor do que o Papa Nicolau e tem menos, viés, diria assim, porque o Papa Nicolau você depende de uma coleta adequada, de uma leitura adequada, então, custo-benefício disso é muito alto, E como a gente ou é está muito falando benéfico, diria assim. sim, e como a gente está falando também de meninas, eu acho que tem um viés que a gente falou muito num outro episódio, sobre o tabu do Papa Nicolau. Então a gente introduzindo uma nova desculpa, introduzindo um outro tipo de exame, eu acho que tem um ganho também nesse lugar dos costumes e cultural, que é importantíssimo que todas as nossas meninas, além de serem vacinadas, também tenham um acompanhamento ginecológico, certo? Certo, é fundamental. Não adianta só a questão, como eu coloquei para você, são os três frentes. A gente tem que vacinar, tem que fazer o exame e, se eventualmente for detectado qualquer anormalidade, tratar precocemente, que é aí que a gente vai conseguir realmente, as maiores chances de eliminar o câncer de colo, de útero no Brasil e no mundo. Então, assim, esses 2 passos já foram 2 grandes passos, mas a gente precisa trabalhar com mais conscientização, porque não adianta só ter conhecimento da existência do exame e ele não ser realizado. Então a gente precisa aumentar a informação para que as pessoas, conheçam mais e que
comecem a se mobilizar e colocar isso na sua rotina. É importante a gente lembrar que a mulher tem que se priorizar, sua saúde tem que vir em primeiro lugar e as formas de prevenção é o que a gente tem de mais salutar aí, e diria até, economicamente Sim. até melhor do que a gente pensar em termos de tratamento, isso do ponto de vista para o país e até do ponto de vista individual, familiar, todo esse contexto. Doutora Andréia, você trouxe alguns exemplos importantíssimos de avanços que tivemos recentemente. 3 até, situações como aumentar em 2025 a faixa etária para que tenha uma chamada desses adolescentes que não foram vacinados. Tem, esses outros 2 exemplos que você acabou de nos trazer, e você falou dessa conscientização que ainda falta nesse terceiro passo. Você acredita que esse é o gargalo que vocês estão mirando agora, que ainda precisamos avançar? Olha, a conscientização é sempre muito importante, porque muitas vezes o que se desconhece, você aquilo ali não incomoda. Se você começa a falar um pouco mais do assunto, aquilo ali começa a incomodar e faz com que a pessoa mude e tome alguma atitude. Nosso objetivo, a gente criou desde 2021 uma campanha que chama Setembro em Flor. Essa campanha vai entrar agora todo mês de setembro. Na realidade, setembro é o mês internacional do câncer ginecológico no mundo. O nosso símbolo é uma florzinha e coincidiu aí que a gente é o nosso mês da primavera. Essa flor tem pétalas de cores diferentes, representando os 5 cânceres ginecológicos: colo de útero, vulva, vagina, ovário e endométrio. E aí a gente fala de todos os tumores. A gente, só para você ter uma ideia, a expectativa pelo INCA é de aproximadamente 30.000 novos casos de câncer ginecológico por ano. E câncer de colo de útero, 17.000 novos casos, com doença prevenível. Então, nesse período de setembro, a gente coloca muito isso, chama atenção para sinais, sintomas precoces, métodos de rastreio e formas adequadas de prevenção. Muito obrigada. Eu queria, antes só da gente finalizar, que a gente falou bastante, principalmente tem falado aqui nessa temporada, que endossamos a campanha da conscientização do câncer de colo de útero. A gente falou muito desse tumor específico e você trouxe agora outros 4. Eu queria que a gente falasse um pouquinho, pelo menos, de cada um desses outros 4. Eu estou entendendo que o câncer de colo de útero é o único que, por enquanto, a gente tem a forma de prevenir através de uma vacina, é isso? Você pode Isso. explicar um pouquinho melhor os outros 4 e aí como que a gente olha para eles também, né? Ok, eu acho que assim, primeiro, câncer de ovário. Câncer de ovário é o terceiro, entre os tumores ginecológicos, mas dentre os tumores ginecológicos é o que tem maior letalidade. Infelizmente, a gente não tem um método de rastreio adequado, a maioria deles é diagnosticada em fases avançadas, mas é importante a gente chamar a atenção que é o seguinte: cerca de 25% das mulheres, ou seja, um quarto delas, apresentam uma alteração genética num gene chamado BRCA1 e 2, que a gente já ouviu falar de alguma forma aí, lembre da Angelina Jolie, que são genes relacionados a câncer de mama, câncer de ovário, pâncreas e próstata, eventualmente, tá? E é importante a gente chamar atenção sobre isso, ficar atento à sua história familiar de câncer de ovário, de câncer de mama, mama e ovário, ou mesmo de colo retal, como uma forma de sinais e sintomas, já que os sintomas são muito inespecíficos, isso que leva muitas vezes ao atraso diagnóstico do câncer de ovário, por não ter o MET rastreio, e os sintomas vão desde um aumento de volume abdominal, sintomas de uma digestão incompleta, desconforto pélvico. Importante a gente frisar o seguinte: a mulher tem que conhecer o seu corpo. Sim. Sintomas fora do padrão, que persistem por 1, 2, 3 semanas, eles precisam ser investigados. Hum. Então isso é um dos fatores, eu acho que é importante a gente chamar atenção em termos de câncer de ovário, são os sintomas persistentes
fora do padrão, tem que ser avaliado e ficar atento à sua história familiar. Outro câncer que eu acho que vem numa crescente, não só no Brasil, no mundo de uma forma geral, muito relacionado aí por causa da obesidade, é o câncer de endométrio. Se a gente for considerar o útero, ele é como se fosse uma pera. A parte gordinha da pera é o corpo do útero e a parte estreita é o colo do útero. A parte dentro desse corpo do útero a gente tem o endométrio, que é aquela camada que todo mês que a mulher menstrua, ela descama. Então, a proliferação anormal dessa camada e que ocorre normalmente mais em mulheres na pós-menopausa, e que não é normal a mulher na pós-menopausa apresentar sangramento Hum, menstrual, porque ela já entrou na menopausa, sangramento vaginal na pós-menopausa já é um sangramento suspeito. Tá? Então, é importante ficar atento. Sangramentos anormais. Pode ocorrer câncer de endométrio também em mulheres jovens? Pode. pode. Então, sangramento que está fora do padrão precisa também ser avaliado. Tá. Então, assim, eu acho que para endométrio, em termos de prevenção, mudança de estilo de vida. Atividade física, controle de peso, a dieta, uma dieta mais rica, dieta mais saudável, rica em frutas, mas o controle de peso é fundamental. Tá. E ficar atento a esses sintomas, principalmente o sangramento vaginal anormal, qualquer que seja ele, ir atrás do ginecologista, tá? Câncer de vulva e de vagina, eles são mais raros, mas é Uhum. importante a gente chamar atenção. O sangramento vaginal pode vir também de forma anormal. Na vulva, ficar atento a lesões que apareçam na vulva. Qualquer lesão, mudança de coloração, coceira persistente, também precisa ser avaliado. Então, assim, e são a vulva e vagina são 2 tumores também que estão relacionados ao HPV. Acho que é Hum. importante a gente frisar, o HPV, ele está relacionado a 7 tipos de câncer: colo de útero, vulva, vagina, ânus e pênis em homens e orofaringe. Orofaringe é a parte da garganta. Isso vem crescendo muito pela questão até de tipo de comportamento sexual, questão do sexo oral. Isso tem aumentado o número de pacientes com câncer de orofaringe. Então, eu acho que assim, é um apanhado geral que a gente precisa chamar atenção. Dor pélvica persistente, sangramento vaginal anormal, ou sintomas que estão fora do padrão que persistem, precisam ser avaliados. Não esquecer de tomar vacina do HPV e fazer seu exame ginecológico de rotina, e que ali vai ser feito a prevenção. Lembrar que o Papa Nicolau e o teste e o DNA do HPV são formas muito mais de rastreio para o câncer de colo, de útero. Eles não servem para diagnosticar o câncer de ovário, eventual, que não tem relação no câncer de Tá. ovário com HPV, tá? Mas a avaliação ginecológica de rotina, às vezes, pode chamar atenção no exame ginecológico, no toque vaginal, no toque retal. Às vezes, o ginecologista consegue identificar alguma normalidade, ou mesmo pela própria sintomatologia persistente. Tá dito, Não doutor sei se eu André. consegui dar um Muito! apanhado Foi uma geral. aula, foi uma aula. Eu espero que as ouvintes estejam com um caderninho e já assim que desconectarem aqui conosco, de certa forma, ou encaminhem para outras pessoas, ou também fiquem atentas com os seus sintomas, com a sua vacinação em dia, porque, como você disse, na rede privada, mulheres, até 45 anos, né, essa é a média, assim, podem receber a vacina, né, podem pagar pela vacina e ficarem com os exames em dia e muito atentas aos sintomas. Doutor André, eu gostaria de agradecer a sua participação e agradecer o trabalho importantíssimo que você tem realizado frente do Grupo EVA. Queria convidá-la agora para que convide as nossas ouvintes a acompanhar o trabalho que vocês têm feito. Eu queria aproveitar realmente a oportunidade, Naná, para o pessoal estar acompanhando o Grupo EVA no site www.eva.org.br e redes sociais no Instagram especificamente, que é onde a gente coloca muitas postagens ali, que é o @GB Tumores Ginecológicos. E lá eu acho que outro pedido, a gente colocou recente um post falando da campanha Setembro em Flor. Essa campanha está em tramitação na Câmara dos Deputados.
para entrada no calendário nacional, que aí eu acho que a gente vai, uma vez participando e estando ali dentro do calendário nacional do Ministério da Saúde, como existe o Outubro Rosa, o Novembro Azul, a gente vai falar mais disso e cada vez mais a gente espera que com essa conscientização e tocando, na tecla toda hora a respeito disso, que a gente consiga mudar um pouco essa realidade do câncer ginecológico no país. Contem comigo e tenho certeza que todas as nossas ouvintes, de uma certa forma, participarão e endossarão essa campanha. Obrigada, doutora Andreia, Eu que agradeço a oportunidade, conte comigo sempre. e eu espero que você que está nos assistindo tenha gostado desse episódio. Compartilhe com mulheres, principalmente mulheres. Agora eu tenho feito uma campanha forte aqui quando a gente fala sobre esse tema, para mulheres mães de meninas e meninos ali entre 9 e 14 e, como a gente viu hoje, até os 19 anos, para levarem essas crianças, esses adolescentes para a vacinação. E não deixem então de enviar aí, compartilhar nas suas redes essa postagem para que a gente tenha a campanha do Setembro em Flores, Isso, certo? Setembro em Flor e compartilhar com os parlamentares que estão lá no post, porque isso é Isso, importantíssimo. é hora de cobrar deles. É Obrigada isso, eu que agradeço. e Um até a abraço, próxima. até gente, muito obrigada.